Olá, meus queridos alunos do quarto ano. Tia Quero me ver hoje para a gente poder começar mais um capítulo, certo? Espero que todos estejam com materiais aí em mão, o livro, o caderno. Peguem logo o lápis, deixem um copinho de água do lado, tá? Para que a gente possa dar continuidade à nossa troca de conhecimento, tá certo? No capítulo passado a gente falou sobre separação de misturas. Vocês lembram que a gente revisou na nossa última videoaula? E hoje nós vamos entrar aí no capítulo 4, tá certo? Que tem como título aí pra gente transformações dos materiais, tá bom? Então lá no livro, na página 60, nós vamos iniciar aí esse novo capítulo, tá certo? Então a gente vai tentar iniciar esse capítulo primeiro vendo o que significa transformar, certo? Transformar. Tia, o que é transformar? Transformar quer dizer mudança, quer dizer alteração de forma, de cor, de sabor. Então esse nome transformação, ele é a nossa palavra-chave desse capítulo, tá certo? E aí, dos materiais, a gente falou desses materiais, né, nas nossas aulas passadas, como a separação das misturas, né, já que as misturas elas são compostas por mais de um tipo de material, tá certo? Então aí, esse transformar nada mais é do que essa mudança, tá certo? Que a gente está aí comentando, tá bom? Nessa primeira imagem do livro de vocês, na página 60, nós temos aí a imagem, certo? De alguns pinguins em cima de um bloquinho de gelo, certo? E aqui do lado nós temos a seguinte pergunta: por que o gelo está derretendo? Tia, por que tem a ver o gelo derreter com a nossa aula de transformação de materiais? Né? A gente sabe que acontece um fenômeno que é natural, que é chamado de aquecimento global. O aquecimento global, gente, é um fenômeno que está sendo agravado pela ação do homem, né? Ou seja, esse fenômeno sempre existiu e sempre vai existir e ele é essencial para a nossa vida. Entretanto, né, há alterações nesse processo de aquecimento global sendo provocada pelos seres humanos, está ocasionando muitas transformações, muitas mudanças, principalmente nessa questão das geleiras, né? Por isso que a questão pergunta aí, por que o gelo está derretendo? Por que vocês acham que o gelo está derretendo? Quais ações dos seres humanos que está favorecendo esse derretimento? Né? Então nós temos vários impactos aí que podem ser ocasionados por essa ação do homem, tá? Então nós temos, por exemplo, o derretimento do gelo, ele pode aumentar o nível das águas dos oceanos, certo? Pode também ter um impacto muito grande em animais que necessitam desse gelo como ambiente para viver, certo? Por exemplo, alguns pinguins, eles vivem nesse ambiente, né, nas geleiras. E se ela está derretendo, onde eles virão morar? Né? Eles vão se adaptar a outros ambientes, né? Esse derretimento do gelo também, ele tem uma grande influência aí em seres vivos, certo? Porque ele também vai afetar, né, a cadeia alimentar de animais, ou seja, pode diminuir alguns animais, pode faltar animais para que outros possam se alimentar dele. Então tem uma série de questões quanto a esse aquecimento global, tá certo? Tia, o que causa esse aquecimento global? O desmatamento, a poluição e dentre outros, tá certo? Então esse aquecimento aí, o nome já diz, aquecimento global, esse aumento da temperatura favorece esse derretimento do gelo, tá? E o gelo, né, ele passa de um estado para outro, ele se transforma, tá bom? Então aí a gente vai falar de alguns fatores que auxiliam nessa transformação de materiais. Como eu perguntei para vocês, qual seria o fator que faz com que esse gelo derreta? Qual seria o fator que faz com que a água vire gelo? Né? Então aí eu vou ter um fator muito importante, que é o fator temperatura. A temperatura ela é um fator muito importante porque ela vai ser um dos principais a alterar a transformação desses materiais, tá certo? Então aí quando a gente fala do derretimento do gelo ou quando a gente fala da água líquida se transformando em água sólida, eu vou ter esse fator da temperatura, tá certo?
Então aí, como até agora a gente falou da temperatura, né, alterando essas calotas polares, essas grandes geleiras, a geleira nada mais é do que água. Então vamos falar da temperatura atuando, né, no material água, tá certo? A água, ela pode ter algumas formas, tá certo? 3. E essas formas, elas irão se alterar com esse fator. A primeira forma que a água pode ter é a forma sólida, certo? Que é a água, né, no formato de gelo, tá certo? Nós também temos a água líquida, que é a água que nós consumimos, né? Água dos rios, dos mares. E eu vou ter também a água no estado gasoso, né? Que é a água no estado de vapor. Quando você coloca uma vasilha de água, uma panela de água para aquecer no fogão, né? Aquela água ela pode se transformar em vapor, tá certo? Então eu tenho esses 3 estados da água: a sólida, a líquida e o gasoso, tá certo? E essa transformação da água, ela é feita justamente por quê? Pela alteração da temperatura. Se a temperatura está muito baixa, certo? Ela vai ficar no estado sólido. Quando você pega a água no estado líquido e coloca no congelador, a temperatura do congelador ela é bem baixa. Então ela se transforma em sólida, ela se transforma em gelo, certo? A água líquida ela tem um estado líquido porque ela está no ambiente, certo? Normal, numa temperatura numa temperatura equilibrada. E aí também eu tenho o gasoso, que é quando essa água que está no estado líquido, ela tem uma temperatura elevada, certo? Como o exemplo que eu dei, que foi justamente pegar essa água e colocar no fogo. E aí ela vai se transformar em gasoso, tá certo? Então a gente percebe aí que a temperatura ela é um fator muito importante, tá? E a gente responde aquela pergunta que eu fiz no comecinho, né? Por que o gelo está derretendo? Porque a temperatura, né, do nosso planeta Terra está aumentando. E isso faz com que esse gelo, essa água, ela se transforme, tá certo? Tia, somente a água pode se transformar com a variação, com a diferença de temperatura? Não. Outros materiais também podem ser transformados, certo? Com essa mudança de temperatura. Um exemplo, metais, certo? Concreto e cimento, beleza? São 3 materiais diferentes, onde, se colocado em temperaturas diferentes, podem sofrer transformações. No livro de vocês tem um exemplo aí do metal e ele coloca o exemplo, tá, das linhas, né, ferroviárias, né, onde passam os trens. Aquele material ali daquelas linhas é feito de metal, certo? E esse metal, quando ele é aquecido, quando é colocado em uma alta temperatura, ele se dilata. Tia, o que é dilatar? Dilatar é se expandir, certo? Ele cresce, digamos assim, tá bom? Quando ele é colocado em temperatura mais amena, aquele material ele pode se contrair, tá certo? Diminuir de tamanho. Um outro exemplo é o concreto e o cimento, tá certo? Quando também ele é colocado em temperaturas diferentes, ele pode ter, né, essa contração ou essa dilatação. Nas calçadas que a gente passa e vê nas ruas, algumas delas têm desenhos feitos entre o cimento. Para quê? Para que aquele cimento, quando estiver em épocas de grande insolação, ele consiga se dilatar e não acabe rachando a calçada, tá certo? Então aí eu tenho, além da água, outros materiais que podem aí sofrer essa transformação, como os metais, certo? Concreto e cimento, tá bom? Observem na imagem do livro de vocês que tem uma linha férrea, certo? E entre elas existe um espaço, para quê? Para que quando a temperatura aumentar, ela consiga se dilatar, tá? Então esse espaço é para que ela consiga, né, tomar quando ela se dilata, quando ela se expande, tá certo? E aí eu tenho também alguns materiais que sofrem mudanças que podem ser classificadas como mudanças reversíveis e mudanças irreversíveis. Tia, o que é isso? Por exemplo, o livro traz aí pra gente o exemplo do ovo,
certo? O ovo, quando ele é colocado em uma temperatura muito elevada, ele fica sólido, ele fica durinho, certo? Só que essa mudança ela é classificada como uma mudança irreversível. Por quê? Se você colocar esse ovo que cozinhou depois em um ambiente que está a temperatura amena, fria, ele não vai voltar para o estado natural dele. Então, é uma mudança irreversível. Ela não pode voltar para o seu estado inicial, tá certo? E eu tenho as mudanças reversíveis, que é de novo o nosso exemplo da água, tá certo? Se a gente colocar o gelo no ambiente natural, na temperatura ambiente, ele vai ficar líquido. E se eu pegar essa água líquida e colocar no ambiente onde a temperatura ela é menor, ela vai virar sólida. Ou seja, as duas podem voltar ao seu estado. A água líquida pode virar gelo e o gelo pode virar água líquida. Então, isso é uma mudança que nós classificamos como mudanças reversíveis. Ela pode voltar ao seu estado inicial, tá certo? E as mudanças irreversíveis, depois que elas acontecem, elas não voltam mais ao seu estado inicial, tá bom? Eu deixei para vocês aí no roteiro de estudos, tá? Mandei no grupo e nós temos aí uma atividade da página 65, tá certo? Para vocês realizarem agora e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a tia, que a tia vai estar aqui esperando. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço!